Meus queridos irmãos, hoje nós estamos na nossa nona aula, certo? E também a penúltima. Esse curso básico, eles são 10 aulas, né? E hoje nós estamos na penúltima aula, tá certo? Os irmãos que não acompanharam as outras aulas, nós temos as aulas vídeos gravadas no grupo, né? Lembrando que segunda-feira nós estaremos concluindo esse curso básico, certo? Eu quero convidar vocês agora para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 8, e os versículos de 27 ao versículo de número 30. Pegue sua Bíblia nas mãos, né? E nos acompanhe na leitura da palavra de Deus, tá bom? É bom você ter a Bíblia sempre em mãos para quando nós for fazermos a leitura de alguns versículos, você nos acompanhar. Queridos, Marcos capítulo 8, versículo 27 ao versículo de número 30, nos diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João o Batista, outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Amém? Queridos, vamos fazer uma oração agora, né? Agradecendo a Deus por mais este momento de ouvirmos a palavra de Deus através do ensinamento, né? Senhor Deus e Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, ó Senhor, em Teu nome, para juntos aprender de Ti. Ó Deus, que Teu Santo Espírito, meu Senhor, nesta noite, possa nos iluminar, abrir o nosso entendimento para uma melhor compreensão de Tua Santa Escritura, de Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Ser com cada um dos Teus servos, Senhor. Te peço também pela vida daqueles que se encontram em leitos de hospitais, os que estão enfermos, que o Senhor chegue na vida destes para os curar, Senhor. Pai, livra o Teu povo do mal, livra o Teu povo, ó Deus, dessa pandemia, nos guarda debaixo de Tua proteção divina, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Amados irmãos, como eu falei, hoje é nossa lição de número 9, né? Estaremos estudando hoje a doutrina de Cristologia, né? Que é a doutrina de Cristo, com base nesses versículos que a gente leu. Queremos aprender a palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos estudar, como os irmãos já estão vendo aí, Cristologia, que é a doutrina de Cristo, tá? E que tudo seja para a glória de Deus, tá bom? Vamos ver nossa introdução. O que é Cristologia, né? Cristologia é uma parte da teologia cristã que estuda Jesus, né? Ela se ocupa de diversos aspectos, né? Dentre os quais poderíamos sublinhar, sobretudo, a natureza de Cristo, né? Se divina e humana, ou as duas, o seu papel na redenção humana, a relação entre ele e o Pai e o Espírito Santo, né? Então, Cristologia é a doutrina que estuda Cristo, tá certo? Chamar Jesus Cristo, né? Chamar Jesus Cristo
para os cristãos, significa dizer que ele é muito mais do que o fundador do cristianismo. Significa aceitar aquilo que o anjo anunciou aos pastores sobre o seu nascimento, né? Lá em Lucas 2, versículo 11, os anjos anunciaram, quando Jesus nasceu, né? Eles disseram, nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi, né? Então, vai muito mais além, né? Quando a gente estuda sobre Jesus Cristo, ou fala de Jesus Cristo, significa que ele vai muito mais além dele ser um simples fundador do cristianismo para os cristãos, tá bom? Queridos, hoje vamos terminar um pouco mais cedo, tá certo? Nós temos hoje, eu acho que só 10 slides, tá? Eu estou com compromisso ainda hoje e eu quero concluir um pouco mais cedo hoje essa nossa aula. Mas nesses 10 slides, os conteúdos é bem importante para a nossa vida. Não se preocupe em anotar nada, né? No final, você estará recebendo em PDF, tá certo? Toda a aula, assim como a gente fez com as outras, tá bom? Então, vamos lá. Então, Cristo, né, a doutrina de Cristo, né, Cristologia, é parte da teologia que estuda Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo, o seu papel na redenção humana, a relação entre ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Estudar Jesus Cristo vai além de ele ser simplesmente um fundador do cristianismo, né? É como os próprios anjos anunciaram, Jesus é o Salvador, né? Graças a Deus por isso, né? Que ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, irmãos, o verdadeiro Deus. Devemos entender isso, né, com clareza, porque lá em Filipenses, no seu capítulo 2, a gente encontra uma leitura bem interessante que fala que Jesus Cristo, eu vou ler para os irmãos, ali tem Filipenses 2:7, mas eu vou ler Filipenses 2, versículo de número 5 em diante, que diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas baseou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele é o verdadeiro Deus. Queridos, eu peço para os irmãos interagir nesta aula, né? Você pode dar a sua opinião, nos ajudando, né? Trazendo alguns versículos, né? E vamos fazer uma aula participativa, tá? Como alguns irmãos têm feito em outras aulas, tá bom? Queridos, então, o capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, né? Que fala que aniquilando-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, né? Não significa que Jesus deixou de ser Deus. E uma das coisas que nós devemos ter o cuidado é de falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Eu estou aqui me referindo a Filipenses capítulo 2, mas lá à frente tem um outro slide que nós vamos falar mais sobre Filipenses capítulo 2, tá certo? A gente deve ter o cuidado com falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Para isto, vamos ver algumas evidências da divindade de Cristo. Primeiro, pelos nomes divinos que lhes são dados nas Escrituras Sagradas. Podemos inferir, né, a fundamentação de sua deidade, né, ou da sua divindade. E como exemplo aí, a gente pode ver na parte A, primeiro, a gente tem que saber que Jesus Cristo, ele é Deus, né? Quando a gente lê
o livro de Hebreus, o capítulo 1, o versículo de número 8, nós já podemos encontrar aqui algo a respeito sobre este assunto que diz: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade e o cetro do teu reino. Né? Este versículo está falando que Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Né? Romanos capítulo 9, versículo de número 5, o apóstolo Paulo também, ele comenta algo sobre o assunto quando ele diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Paulo fala em Romanos, né? E os escritores hebreus também afirmam que Jesus Cristo, irmãos, é Deus, né? João capítulo 5, verso 20, primeira carta, também fala algo a respeito, né? Sobre isso, quando diz lá no seu versículo de número 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, com base nesses versículos, a gente começa a ver que Jesus Cristo, ele é Deus, né? E a parte B aí diz que ele também é filho de Deus, né? Mateus capítulo 16, versículo 16, quando o Senhor se revela, o Pai se revela a Pedro e dizendo para ele, neste versículo, né? Quando diz: Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Ele também é o Santo de Deus, conforme Atos 3, versículo de número 14, quando Pedro está pregando para a multidão, e Pedro nos diz nesse versículo, o discurso de Pedro ao povo, né, ele diz: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Então ele é o santo de Deus, ele também é o Senhor. A gente também pode encontrar em Atos capítulo 9, o versículo de número 17, né? Quando a convenção de Saulo, e no versículo 17, lá na casa de Ananias, né? Paulo entrou na casa de Ananias e diz assim: e Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para onde vinha me enviou. Observe que Ananias usa a expressão assim: o Senhor Jesus. Então ele também é o Senhor. Ele também é doador da vida imortal, né? Filipenses capítulo 3, verso 21, nos diz, falando sobre Cristo Jesus, e diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, o segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Ou seja, na volta de Cristo, diz aqui que Cristo transformará o nosso corpo abatido, né? E nos dará o nosso corpo, nos dará um corpo imortal. Então ele é doador da vida. Então, queridos irmãos, devemos ter o cuidado com falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Tem algumas religiões, como a Testemunha de Jeová, dizem que Jesus é um Deus de classe menor, né? E não é isso que a palavra de Deus ensina, tá? Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Tá? A gente pode ver ainda Jesus tem atributos divinos, né?
A gente vai ver aqui nesses versículos que Jesus Cristo, ele tem atributos que só Deus tem, certo? Então, para ser Deus, irmãos, é preciso dessas seguintes prerrogativas, né? Primeiro, a gente vê que Jesus, ele é onisciente. Lá em Apocalipse, você pode ler, abra sua Bíblia e leia no capítulo de número 2, no seu versículo de número 13, onde nos diz, onde Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, né? Ele diz, conheça as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Aqui está falando de onipresente, né? Ou seja, quando Jesus diz, conheça as tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás, ele está dizendo que está ciente de todas as coisas, tá? Então, isso aqui mostra o quê? Oh, que ele é onisciente, né? Mas também Jesus, ele é onipresente, né? Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Outro atributo de Cristo é que Jesus é imutável, né? O escritor aos Hebreus nos ensina isso, que ele não muda, né? Hebreus capítulo 13, o seu versículo de número 8, o escritor aos Hebreus ele diz aqui nesta passagem, dizendo assim, Jesus Cristo é o mesmo, observe isso agora, ontem, hoje e eternamente. Podemos ver ainda outro atributo divino, que Jesus ele é eterno, né? Colossenses capítulo 1, quando Paulo ele fala, capítulo 1, verso de número 17, falando sobre Jesus Cristo, onde ele diz, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus ele é eterno, né? Evangelho de Jesus Cristo também, escrito por João, no capítulo 1, verso 1, aquele versículo bem conhecido, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, queridos, preste atenção que com esses atributos, que tem muito mais do que esses atributos, tá? Já dá para entendermos que Jesus Cristo, ele é divino, porque esses atributos que acabamos de ver aqui, esses quatro, que tem mais do que quatro, né? Só quem tem é Deus, onisciente, onipresente, imutável e eterno. Quem tem esses atributos aí, pode-se dizer que é Deus. E a gente encontra nas Escrituras que apenas Jesus Cristo, né, Deus Pai e Espírito Santo, tem esses atributos. Então, isto significa que ele é Deus, certo? Nunca esqueçam estes versículos, tá bom? Tenha o hábito, como eu já falei aqui para os irmãos, de sublinharem sua Bíblia, né? Eu já vou mostrar aqui de novo como é que eu faço com a minha Bíblia, para vocês terem uma ideia. Olha, eu tenho o costume de ler a Bíblia assim, ó, uma caneta azul, azul caneta, viu? Não, nunca esqueça. Uma caneta vermelha, certo? Uma régua, um marcador de página, tá? Quando eu estou lendo, sempre eu tenho porquê. Deixa eu mostrar como é a minha Bíblia, para vocês terem uma ideia. A minha Bíblia ela é toda marcada assim, ó, sublinhada.
Ó, não sei se os irmãos estão vendo aí, mas é toda marcada, certo? Por que eu faço isso? Primeiro que a idade vai chegando e você começa a esquecer alguns versículos, tá? E eu aprendi uma coisa com o teólogo Antônio Gilberto, que a gente tem que ter a memória escrita, né? Ou memória sublinhada. Então você sublinha aqueles versículos-chave, aqueles versículos que são bem importantes, para que você não esqueça, tá? Então eu tenho esse costume. Essa minha Bíblia aqui é bem antiga, ela tem mais de 20 anos, e ela não tem mais aonde escrever, né? Eu já comprei até outras já, diante de tanto eu rabiscar, de tanto fazer anotações, tá? Então, tenham esse costume também. Usem esse hábito, que é muito bom. Você vai na mercearia próxima comprar a reguinha, ó. Compra as canetas. A caneta vermelha é para você sublinhar. A caneta azul para você marcar alguma coisa, até outro versículo-chave. E o marcador para você marcar aquele versículo e ficar mais fácil de encontrar, tá bom? Então, meus amados irmãos, estes versículos que acabamos de ler provam que são atributos divinos, certo? Agora preste atenção. Nesse subtópico 3 aí, Jesus como homem, ele tinha natureza divina. Primeiro, ele era isento de toda contaminação do pecado, né? A primeira carta de João, né? É uma epístola, 3, versículo 5, falando sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor, ele diz: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, né? A gente pode ver também aí que ele era absolutamente imaculado, puro. No mesmo capítulo 3, e o versículo 3, né, diz: E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Então Jesus, como homem, tinha natureza divina, ele era isento de pecado, tá certo? Não esqueçam disto. Podemos ver ainda que além dos atributos, nós vamos ver a encarnação de Jesus, né? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 9, versículo 5, como a gente já leu há pouco tempo, Jesus sendo Deus, né, o Deus bendito eternamente, fez-se homem. Esse mistério chama-se encarnação, tá? A Bíblia, em 1 Timóteo 3,16, diz: Grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ou seja, o verdadeiro Deus veio ao mundo como verdadeiro homem. E Paulo chama isso de o mistério da impiedade. Então, Jesus Cristo, como a gente vê aqui, que grande é o mistério da piedade, né? Aquele que se manifestou em carne, né? Ou seja, o verdadeiro Deus veio ao mundo como verdadeiro homem. E a gente vai ver aqui alguns versículos bíblicos, né, que nos orientam nesse sentido. Ele diz aqui que os propósitos, quais são os propósitos da encarnação de Jesus? Primeiro, para que ele pudesse manifestar Deus aos homens. Este é um dos propósitos, né, da encarnação de Cristo. João 3,16, né, aquele versículo bem conhecido, que a gente sabe decorado, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 também, que neste Romanos 5,8 eu acho bem interessante também que
é uma prova de amor que Deus fez para com a humanidade, quando diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Agora veja como foi essa prova de amor. Ele diz, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o propósito, os propósitos da encarnação de Jesus, né, era para que ele pudesse manifestar Deus, né, até mostrando o amor de Deus para com a humanidade caída, principalmente esse versículo 8 de Romanos, que Deus deu uma prova de amor, né, através da sua encarnação e morte também, né. Um segundo propósito que a gente pode ver é para que ele pudesse ser sumo sacerdote. Por que isso? Porque qual era a função de um sacerdote, né? A função do sacerdote era fazer uma oferta pelo pecado, né? E Cristo, como somos sacerdote, ele ofereceu a si mesmo, né? Sem mácula ou sem mancha a Deus, né? E a gente pode ver essa verdade escrita lá no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 9, versículo de número 14, que nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo, né? Primeiro Pedro, primeira carta de Pedro, o seu capítulo 1, também o versículo de número 19, nos diz que Cristo, com o seu sangue precioso, né, do Cordeiro Imaculado, incontaminado, ofereceu este sacrifício por nós. A função do sacerdote, né, era fazer uma oferta pelo pecado. E Cristo fez isso por nós. Então, esse também foi um dos propósitos da encarnação de Cristo. Era preciso que ele se encarnasse para que ele morresse e oferecesse uma única vez, um único sacrifício perfeito, né? E em terceiro lugar, irmão, a gente pode ver ainda, dentre estes propósitos, né? Para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Ora, irmão, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo de número 8, está registrado exatamente quando João diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora preste atenção que diz agora: para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, né? Então a gente vê aqui que um dos propósitos, né, também foi de Jesus vir destruir as obras do diabo, né? E eu muito me alegro com isso, porque quantas vezes, irmãos, o adversário de nossas vidas se levanta contra nós, né, para tentar nos derrubar, e a gente vê que as armadilhas diabólicas, né, de Satanás, o Senhor, ele nos livra, né? Ele nos auxilia, nos ajuda, não é verdade? Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele fala e despojando os principados e potestades, né? Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, né? Graças a Jesus Cristo que ele nos deu clareza da ação maligna sobre os seres humanos e principalmente sobre os seus seguidores, sobre os cristãos, que somos nós. Então Cristo, ele veio destruir, né, as obras do diabo. Então, os propósitos da encarnação de Jesus, né, dentre tantos, estes que a gente acabamos de ler, né, que ele veio se manifestar, né, para nós entendermos que há um Deus no céu, né, e ele também, como sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício perfeito e destruir
todas as obras do adversário, né? O inimigo de nossas almas, né? Então, a gente pode já entender os grandes motivos da encarnação de Jesus Cristo, que isto foi necessário. Se Cristo não houvesse encarnado, né, nós não ia ter entendimento como temos hoje